E o nosso MP Cidadão está de volta hoje com o tema interdição. Esse tema é muito interessante, é um tema que é novo, inclusive, mesmo pelo fato de ser uma questão antiga, que já ocorre no direito de vários países, mas para nós aqui, com o avanço da observação dos fenômenos mentais, dos fenômenos de consciência dos atos do ser humano, tem ganhado também uma luz maior, e hoje a gente está com dois especialistas aqui do Ministério Público. Doutora Luciana, a gente terminou no bloco anterior perguntando se o Ministério Público tinha esse suporte. Como é que funciona esse suporte científico do Ministério Público? O juiz ele utiliza peritos também do Judiciário e confronta com peritos do Ministério Público, ou basta que o Ministério Público tenha um laudo para que já obtenha uma eficiência, uma eficácia em termos das ações propostas? Normalmente, a nossa equipe é muito bem preparada, muito bem formada, e no procedimento que antecede a interdição, nos procedimentos administrativos, já há um pedido, já de início, para que se faça uma análise multidisciplinar da questão da interdição. Se a pessoa realmente, da questão da sanidade mental da pessoa que está ali requerendo, ou sendo, quando o Ministério Público é o autor. Por quê? Porque isso possibilita, tanto ao promotor quanto ao juiz, quando vier o laudo, uma análise mais abrangente da situação. Por exemplo, às vezes uma pessoa tem, de fato, uma doença mental, tem, de fato, uma restrição intelectual, que é fato, é comprovado ali por um laudo psiquiátrico. Mas, no exercício de sua vida diária, um estudo social pode nos mostrar que ela leva uma vida absolutamente normal, que ela faz os seus afazeres com independência, sem a necessidade de que o Ministério Público ou qualquer outra pessoa venham a restringir qualquer direito desse cidadão. Então, a nossa equipe, ela procura fazer esse trabalho multidisciplinar com os estudos psicológicos, psiquiátricos e estudo social. O juízo, se entender, aí é no caso a caso, se o juízo entender necessário por um perito do juízo, aí ele vai, enfim, indicar um perito do juízo. Mas, normalmente, podemos dizer que o trabalho efetuado pela equipe de apoio é um trabalho de primeiro nível. Doutor Luiz Cláudio, existe pedido de interdição de má-fé, ou isso é coisa de novela e de conto? Não, isso existe. Na verdade, a ideia da gente trabalhar e conscientizar bastante o Ministério Público a respeito disso é evitar também o uso da interdição como um instrumento para prejudicar a pessoa que está sendo interditada. Nós aprovamos recentemente enunciados e um deles disse que a interdição só pode ser proposta no melhor interesse do interditado, ou seja, qual é a pessoa protegida no processo? É aquela pessoa que está sendo interditada. Então, o interesse tem que ser vislumbrado é o dela. Então, muitas vezes, o que acontece? Há interesses patrimoniais de familiares de tirar dessas pessoas a disposição dos bens para se locupletar. Isso acontece muito com idosos, porque invariavelmente aquele discurso, mamãe, papai está ficando gaga, não sei o que lá, já não sabe administrar, mas desse discurso se retira a seguinte ideia: não, papai e mamãe estão administrando de um jeito que não me interessa, então vou interditar para que eu administre em meu próprio favor aquele patrimônio, que no fim das contas é do pai e da mãe, né? Porque não há herança de pessoa viva. Então, muitas vezes, de fato, nós temos situações de má-fé, e é importante a gente ter essa visão para evitar distorções, ou seja, o uso da interdição não como uma medida de proteção, mas como uma arma em favor de uma fraude. Pois é, doutor Luciano, recentemente um amigo me contou um caso, eu não vou me lembrar de detalhes, onde um idoso ele estava contraindo núpcias com uma mulher muito mais jovem que ele. E a família, preocupada, falou assim: papai, mas essa mulher está te dando um golpe. O que você vai casar com ele? Ele dizia: meu filho, eu sei disso, mas eu quero. Nesse caso,
O que se pode fazer? Os filhos vão ter que se conformar, doutora Luciana? Pois é, coincidentemente, estávamos conversando, né? Luiz Cláudio estava me contando um caso, né? Que teve sobre isso, não foi, Luiz Cláudio? A gente, na verdade, o que acontece? A gente, o idoso, o fato de ele estar idoso, não faz com que ele não possa ter decisões erradas ou certas na vida dele. Então, invariavelmente, o que acontece? A gente tem situações como essa que o idoso... Quer dizer, isso aí não é fantasia. Ele isso acontece com a cuidadora. Ele tem dinheiro, aí ele tem lá se apaixona, né, se encanta por uma jovem que às vezes quer aproveitar mesmo, o idoso está consciente disso. O dinheiro é dele, e aí a gente não pode misturar as coisas. Porque se uma pessoa que tem 59 anos, né, ainda não, o idoso é aos 60, 59 anos, faz isso, o problema é dele. Agora, a pessoa aos 65 anos faz isso, não, ele é idoso, vamos proteger o papai. Não é por aí que se vê a coisa. De fato, existem situações aberrantes em que a gente, inclusive, verifica uniões estáveis simuladas, em que você verifica que o idoso está totalmente incapacitado, demenciado, mas é bem diferente da situação que você coloca, em que ele faz uma opção, olha, eu vou perder dinheiro, mas eu vou ter uma pessoa que eu acho que vai me fazer mais feliz nesse fim da vida. E aí, o que a gente pode fazer? Absolutamente nada. Você tem que respeitar a vida, as pessoas vivem, acertam e erram, né? Acertam e erram. Esse é o grande problema, é você começar a jogar para a área da incapacidade mental questões que são da vida, né? Aí... Aliás, isso acontecia muito, né, doutora Luciana, antigamente. O marido, para contrair uma segunda núpcias, porque o divórcio não era permitido na legislação brasileira, há notícias que muitos maridos faziam isso como ferramenta de neutralização da mulher, né? Isso é lenda também ou será que aconteceu mesmo? Olha, é bem possível que isso tenha acontecido, porque a interdição vem sendo, ao longo da história, né, utilizada de diversas maneiras, e ela pode ter sido e deve ter sido utilizada muitas vezes em desfavor do interditado, daquela pessoa que realmente estava precisando da ajuda e não em prol do interditado. Quer dizer, uma sociedade machista como a nossa, né? Aliás, teve um filme... trancava no manicômio, né? Um filme do Clint Eastwood, também ele fala de um caso acontecido na década de 30 nos Estados Unidos. Aconteceu uma coisa semelhante. A mulher interditada porque ela afirmava que o filho tinha sido sequestrado e apareceu uma outra criança e a polícia conseguiu interditar aquele caso. Mas esse é um caso real, inclusive, dos Estados Unidos. Né? Mas voltemos aqui para a nossa terra pátria. Esses casos onde há uma possível má-fé, os demandantes, eles podem ser responsabilizados, doutor Luiz Cláudio? Sim, com certeza. A gente busca, quando detecta essa situação, responsabilizá-los. Agora, a primeira medida que a gente tem que fazer é obstar a interdição. Ou seja, quando você, numa situação dessa, normalmente o MP ele funciona como fiscal da lei. Isso justifica ainda mais o funcionamento do MP como fiscal da lei para evitar esse tipo de fraude. E a primeira coisa é impedir o sucesso numa ação como essa. Né? Daí a importância da nossa equipe pericial. Mas é importante que se diga que em tempos remotos, não tão longe, não tão longínquos assim, a questão da interdição estava muito atrelada à questão da doença. Ou seja, ter uma doença mental significava dizer ter que ser interditado. A gente está desconstruindo isso um pouco, porque o espectro de doença mental aumentou bastante e a gente já tem ciência, já tem conhecimento, fundamento teórico, no sentido de que ter doença mental não quer dizer ter. Então, a pessoa que tem esquizofrenia tem que ser interditada? Não. A pessoa que tem que ser interditada é a pessoa que tem, em função até de uma esquizofrenia, uma dificuldade de vida no seu dia a dia, prática de atos do seu dia a dia, que impedem que ele faça de maneira regular e com plena consciência. Então, assim, o que você tem que verificar na interdição é o quanto que essa pessoa tem dificuldade de apreensão da informação exterior para tomar decisões na sua vida. O engraçado, doutor Luciano, é que dentro do direito penal, né, já se tinha essa perspectiva. Né? Alguém só pode ser responsabilizado penalmente se a capacidade de compreensão sobre o fato é também detectável. Né? Então, parece que o direito civil agora já está indo nessa profundidade de análise. Não, com certeza. Mas antes de responder essa pergunta, só fazendo um adendo ao que o Luiz Cláudio falou, inclusive, recentemente, nós tivemos notícia
Já, porque vemos trabalhando com essa ideia da interdição parcial e de análise individualizada de cada interdição. Então, tivemos notícia de uma colega nossa aqui no Foro da Capital que pediu a revisão de uma interdição, ou seja, revertendo a interdição de um paciente esquizofrênico, porque entendeu com um laudo atualizado que ele, apesar de sofrer de esquizofrenia, tinha plena capacidade para exercer sua vida normalmente, para viver de forma que isso não interferisse em suas faculdades do trato diário mesmo que ele faz de dia e tudo. Então, quer dizer, já houve decisão? Já né? houve decisão, isso é uma coisa inédita, assim, para nós aqui na capital, que vemos justamente o fruto desse nosso trabalho, né, dessa nossa semente germinar. Bom, gente, olha, o tema é muito interessante. Você que grava o nosso programa, que tem o nosso programa na internet, vê aqui na TV Justiça, no YouTube também, espalhe o programa, divulgue mais o nosso MP Cidadão. Mas hoje o nosso MP Cidadão acaba aqui. Nós queremos saber a sua opinião também. Mande suas críticas e sugestões para mpcidadão@femperj.org.br. Eu agradeço muito a participação dos nossos convidados de hoje, a promotora de Justiça Luciana Maria Viana Direito, ela que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis do Ministério Público aqui do Estado do Rio de Janeiro, e também agradeço muito a participação do promotor de Justiça Luiz Cláudio Carvalho de Almeida, ele que é coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência do Ministério Público, também aqui do Rio de Janeiro. Na próxima semana a gente continua a falar sobre o nosso tema interdição. Um grande abraço e até lá!